Como é que é aqui em Limeira a evasão escolar? Vazou muita gente agora. Meus irmãos, eu vou continuar a minha palavra sobre a pessoa divino-humana do Redentor. O ponto 5, dá para seguir aí? O ponto 5 fala que as duas naturezas dessa pessoa que nasceu de Maria seriam unidas por uma ação sobrenatural. Como é que Jesus Cristo, sendo filho de Maria, literalmente, filho de Maria, como é que ele não herdou nada da pecaminosidade de Maria? A Bíblia fala que Jesus Cristo é santo, sem defeito, e ele desafiou os seus discípulos e inimigos a procurarem nele algum tipo de defeito. Como é? Veja, olha o texto aqui. Descerá, está aí? Descerá sobre ti o Espírito Santo, sobre ti Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. A Trindade está aqui. Aquele que seria gerado e as outras duas pessoas da Trindade participando ativamente na concepção sobrenatural de Jesus Cristo. O texto fala na frente, por isso também o ente santo. Como é que esse ente, esse ser, foi santo? Por causa da ação das outras duas pessoas da Trindade. O poder do Altíssimo envolveu Maria e o Espírito Santo desceu sobre ela e nela de tal maneira que qualquer mancha que pudesse ser passada de Maria para o Filho foi retirada. Por isso ele é chamado de ente santo. Ente santo, que é a próxima frase que vem. Então, uma substância que continha todas as propriedades da natureza humana foi acrescida à pessoa divina do Verbo que possuía natureza divina. E a ação das duas outras pessoas da Trindade, do Pai e do Espírito, veio de tal forma em Maria, causando a origem de um ser santo, absolutamente santo. Então, o ente santo que fala no ponto seguinte, o ente santo, a ação sobrenatural de Maria tornaria as duas naturezas do Redentor santa. Santa já era a natureza divina. A natureza divina não precisou ser santificada, porque a santidade divina é essencial nele. O que é essencial mesmo, filho? Que não pode faltar. Se não fosse santa, ele não era Deus. Então, a natureza divina possuía uma santidade que lhe era essencial. E a santidade da natureza humana é derivada. Ela veio pela ação das outras duas pessoas presentes naquele ato de concepção sobrenatural, misteriosa, ininteligível. Uma santidade era essencial na natureza divina e uma santidade que é derivada.
Um dia você vai ser santo, no sentido em que Jesus o foi, ou é. Só que será sempre uma santidade derivada. A santidade nunca será essencial em nós. Será sempre causada, derivada por uma ação divina em nós. Se não houvesse a ação sobrenatural dessas outras duas pessoas da Trindade, o Redentor podia ter sido manchado com alguma coisa da natureza humana pecaminosa de Maria. Essa união das duas naturezas em teologia a gente chama de unio personalis. Isto é, a união de duas pessoas, de duas naturezas numa só pessoa. Qual pessoa? A do Verbo, a da segunda pessoa da Trindade, que possuía uma natureza divina e foi acrescida a ela uma outra natureza que não possuía antes da encarnação, tá? Bem, a natureza divina, eu estou continuando aqui, a natureza divina procede do Pai. Olha só, Gálatas 4:4, achou aí? Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, o tempo apropriado, isto é, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essa expressão, Deus enviou o seu Filho, trata da pré-existência do Filho antes da encarnação. Ele já existia e Deus o enviou ao mundo, tá? Então, a natureza divina do Redentor vem do Pai, porque ele é chamado de Filho de Deus. Antes de nascer de Maria, o Verbo já existia e era desde sempre Filho de Deus. Nunca houve tempo em que ele não tenha sido filho. Assim como nunca houve tempo em que o Pai não tenha sido Pai. Deus enviou o seu Filho. Essa frase aponta para a procedência da natureza divina do Redentor que vem do Pai. A natureza humana procede de Maria, aí no mesmo verso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Lembra, ele foi concebido em Maria. Ele veio de Maria. Em latim a expressão é ex Maria. Veio de Maria. Os 23 cromossomas ele recebeu de Maria. Alguém me abordou agora há pouco sobre esse negócio de 23 cromossomos, de 46 cromossomos. Era necessário, acho que ela perguntou isso. Por favor, filha, quem perguntou para mim, levanta e pergunta em voz alta aí. Pergunta, levanta. Come feijão e fala bem alto. Ok, se era necessário, era. Jesus Cristo, ele não poderia ter somente uma natureza humana. Mas para que ele fosse um homem, um ser humano, ele tinha que ser nascido de mulher, concebido de mulher. E ele foi concebido e nascido de mulher, ele tornou-se um membro da raça humana. Um membro da raça humana. Jesus Cristo vem da descendência de Davi. Havia uma carga genética de israelitas da qual Jesus Cristo veio. Então ele tinha uma carga genética do seu povo através de Maria.
E ele é um homem que foi concebido e nascido tornando-se um de nós. E ele é o irmão mais velho nosso. Ele é membro da raça humana. Ele não veio do céu, ele não caiu do céu. Não é alguma coisa introjetada do céu em Maria. Houve uma ação divina em Maria que o tornou um membro da raça humana, porque ele veio dela, nasceu dela e viveu entre nós como um de nós. Tá? E a natureza humana, portanto, procede de Maria, nascido de mulher. É um outro texto aí, Hebreus 10:5, já deve estar aí projetado. É por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me tornaste. O que é corpo aqui? Bife? Não. Humanidade? Não. O que é corpo aqui? Vamos lá. Me deste natureza humana. O corpo não é físico. Corpo aqui não é isto que todos nós temos. Corpo também significa isto, mas neste texto e em outros que eu já li antes, significa natureza humana que me deste. Antes me formaste homem. E o Redentor recebeu essa natureza humana de sua mãe. Mas aquele que entrou no mundo, o Filho, tem origem não temporal no Pai. Se der tempo amanhã eu falo sobre temporal e atemporal, tá? Então vamos trabalhar agora sobre a necessidade das duas naturezas. Por que ele tinha que ter duas naturezas? Uma só não bastava. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade dele ter natureza humana. Isso aqui é muito joia. O Redentor tinha que ser um verdadeiro homem para poder substituir homens. Lembra, Jesus Cristo é o nosso substituto. Para haver substituição, é necessário que o substituído possua as mesmas propriedades dos substituídos. Um anjo não poderia nos substituir, porque ele não possui a mesma natureza nossa. Tinha que ser em todas as coisas igual a nós. Nenhum outro ser, nem Deus, podia nos substituir, porque ele não possui a natureza humana. Então, Jesus Cristo teve que se tornar homem igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado, para poder nos substituir. Isso aqui é importante que você entenda. Para que ele tomasse o nosso lugar, ele tinha que ser igual a nós. A ira divina, senhores e senhoras, irmãos meus, tinha que cair sobre as duas partes da natureza humana. A ira divina tinha que cair sobre o corpo e sobre a alma. Quando você morrer e for para os quintos dos infernos, eu espero que eu esteja falando bobagem aqui, né? Mas quando você morrer, você físico e você não físico receberá a ira divina. A ira de Deus vem sobre a totalidade do ser humano. Se Jesus Cristo não tivesse a totalidade da nossa humanidade, ele não poderia nos substituir, ele não poderia nos livrar da sua ira. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nos livra da ira, inclusive da ira vindoura,
porque sendo igual a nós, ele padeceu em nosso lugar, substituindo-nos. A ira divina tinha que vir sobre o corpo e sobre a alma humana de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tinha alma humana, como você e eu. E nenhum outro ser racional poderia substituir-nos. Somente um homem poderia ser castigado em lugar de outro. E só pode ser castigado em lugar de outro aquele que é igual a esse outro. A substituição tem que ser feita por um igual. Do contrário, não é substituição, é troca de um por outro. E ele tomou o nosso lugar, levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Por esta razão, o escritor dos Hebreus disse, abra lá, Hebreus 2:17. Olha só, por isso mesmo, é o autor de Hebreus que diz, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos. Em tudo, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então ele tinha que ser homem em tudo. Jesus Cristo não é Denorex. Você lembra do propaganda do Denorex? Como é que é, reverendo? Não sabe? Parece, mas não é. Ele não somente parecia humano, ele era realmente humano. Ele não tinha aparência de homem, ele era homem. Houve na igreja chamada primitiva, na igreja apostólica, um grupo chamado de gnósticos. Os gnósticos daquele primeiro século tinham dificuldade em aceitar que Jesus tivesse corporeidade, que tivesse fisicalidade, que fosse realmente homem. Uma das razões pelas quais os gnósticos não entendiam Jesus Cristo sendo homem, porque na cabeça deles a parte física, a matéria, a carne era má, em comparação com o espírito que era bom. Então Jesus Cristo não pode ter tido carne humana, não pode ter tido fisicalidade, porque isso pertence a uma condição inferior. Então eles negavam a humanidade real de Jesus Cristo. Eles negaram essas propriedades essenciais de um ser humano que Jesus Cristo tinha. Ele possuía, segundo os gnósticos, intelecções, afeições, volições, que são próprias de todos os seres racionais. Mas ele não possuía corpo humano. E se você ler a primeira, segunda e a terceira cartas de João, você vai ver vários textos que falam que todo aquele que Jesus Cristo, todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é anticristo. É contra Deus, ensina uma doutrina falsa sobre Deus. Mas Jesus Cristo é irmão nosso. Quando eu falo que é irmão nosso, ele possuía todas as características nossas, além de ser concebido e nascido de mulher, tá? O Redentor tinha que ter as mesmas experiências humanas para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. A fim de que pudesse ser misericordioso, ele tinha que experimentar as coisas próprias de um ser humano. A sua humanidade é supremamente necessária para que ele pudesse ser redentor. Ele teve que sofrer para que pudesse
entender o que o sofrimento, o que a dor humana significa. Só assim ele pode ser misericordioso. Ser misericordioso significa não imputar aos outros a penalidade dos seus pecados. E ele aprendeu a ser misericordioso pelas coisas que sofreu, diz a Escritura. Sofrer é alguma coisa que você e eu precisamos aprender. Mas você não pode se esquecer de que o Redentor era homem e aprendeu a sofrer para ser um fiel sumo sacerdote. O sumo sacerdote fazia algumas coisas. Uma delas era oferecer sacrifício. Ele tinha que ofertar alguma coisa. Todos os sacerdotes ou sumos sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam alguma coisa que não era eles mesmos. Alguma coisa diferente deles mesmos. Ofereciam cabritos, ofereciam ovelhas, bois, etc. Eles ofereciam a alguém que não era eles mesmos. No entanto, o Cordeiro de Deus a si mesmo se ofereceu. Ele entregou-se a si mesmo para que pudesse tratar das coisas de Deus com os homens. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E essas coisas referentes a Deus têm a ver com o pecado, porque o pecado ofende a Deus. E nós somos devedores a Deus, e Deus precisa ser aplacado na sua ira. Os sacerdotes ofereciam alguma coisa, mas na verdade bois e bodes não purificam, não trazem nada salvadoramente falando, nada. Porque é sangue de animal. Mas Jesus não ofereceu nada além de si mesmo, e Deus se agradou do sacrifício. A justiça divina ficou satisfeita com o que Cristo ofereceu. E ele deu-se a si mesmo, a fim de que Deus olhasse favoravelmente a nós. Daí a expressão, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Fazer propiciação significa tornar Deus favorável. Deus que era contra nós acabou ficando do nosso lado porque outro tomou as nossas dores. Outro pagou a nossa conta. Outro pagou os débitos nossos. E Deus aceitou o pagamento feito por aquele que é sumo sacerdote por excelência, para fazer propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para que Deus não mais nos olhasse como pecadores. Eu falo sempre na ceia, quando eu ministro a ceia, eu cito o capítulo 12 de Êxodo, que trata da Páscoa. Lembram que na Páscoa Deus mandou que cada família oferecesse um cordeiro. Se era família pequena, um cordeiro dava e juntava a família vizinha, e assim comiam juntos, e todo mundo participava da ceia. E é dito lá em Hebreus 12, e lembra que quando eles estavam para sair, Deus mandou, pega o sangue do cordeiro e passa nas ombreiras das portas, porque nas casas onde tiver o sangue nas ombreiras, nos batentes da porta, eu vou passar por alto. Eu não vou descer e matar o primogênito daquela casa. Vocês conhecem a história. Aí a Bíblia diz que o anjo da morte, que é o próprio Senhor, o anjo da morte estava passando pelas casas, e quando é dito que ele olhava para o sangue pintando a porta, Deus fala assim, e quando eu vir o sangue, eu vou passar por alto. Deus não pune você
Você está aqui merecedor de penalidade, mas Deus faz isso. Pula por cima e você fica sem punição, porque o Cordeiro de Deus tira o seu pecado. Ele paga a sua conta. Só podia pagar a conta quem tinha a mesma natureza dos devedores. Lembra que Paulo fala em Colossenses que Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós? O que é que ele fez com o escrito de dívida? Vamos lá, gente, senhores presbíteros. O que é que ele fez com o escrito de dívida? Pendurou na cruz. Vocês se lembram? Vocês mais velhos, os mais novos não sabem disso. Os mais novos são do tempo de supermercado, nós éramos do tempo da venda. Vocês lembram? A venda. Ó, minha filha, vai lá na venda comprar. E quando você comprar, você põe na caderneta. A gente até falava, põe na caderneta. Que no final de semana o papai paga. Quando chegava o final de semana, o pai tinha que ir lá passar a régua, né? Fechar a conta. De uma vez por todas, a régua foi passada e a conta foi cancelada. O escrito de dívida, a caderneta que era contra nós, foi extinta. As folhinhas que diziam dos nossos débitos foram colocadas na cruz. Esse é o fiel sumo sacerdote que fez o que tinha de fazer para fazer propiciação dos nossos pecados, ou seja, tornar Deus que era contra nós favorável a nós. Esse é o Jesus Cristo em que vocês creem. É por isso que vocês precisam conhecê-lo. O Redentor tinha que ser um homem ideal e não simplesmente um homem real. Por homem real, eu quero dizer que ele é de carne e osso, não somente sujeito às tentações, tentável, sofreu, um homem com todas as coisas próprias nossas. É um homem real, é um homem de verdade. Tinha todas as propriedades humanas, como lhes disse, e como os outros homens, sofreu as consequências da queda, mas, diferentemente dos demais, ele não pecou. Por homem ideal, eu quero dizer, veja o que diz o texto aqui, ó. Com efeito, tá aí? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Esse é o homem ideal, separado dos pecadores, distinto deles, embora tendo as mesmas propriedades deles, corpo e alma humanos, todavia perfeitos. E ele era moralmente superior a todos os outros seres humanos. Nesse sentido, ele é absolutamente separado dos pecadores, impoluto. Por isso que Deus o aceitou. Deus não aceitaria outro menos que ele. O Redentor é um homem real, possuindo todas as propriedades da humanidade, mas tinha perfeição moral que o torna um homem ideal. E esse homem ideal, pasmem, irmãos e irmãs, é o que nós vamos ser amanhã quando a redenção nossa se completar. Você vai ser um ser humano ideal amanhã, porque Deus vai limpar você. Aliás, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, essa trindade bendita, essa tríade vai
tornar você uma mulher, um homem santos, sem defeito, sem mácula, porque as máculas foram todas lavadas lá no passado pelo sangue de Cristo, sem mancha alguma. Você vai se olhar no espelho, você vai aprender a se olhar lá dentro de você mesmo e falar assim: eu não acredito o que eu fui. Você vai ser limpo de coração. Coisa difícil de conceber hoje. Porque a sua interioridade é suja. Por mais crente que você seja. Você tem coisas de imundícia terríveis. Você tem coisas que você... E faz coisas que você jamais pensaria que pudesse fazer. Coisas das quais você se envergonha. Mas um dia você não vai ser mais assim. Hoje você é um homem real como Jesus, mas um real caído. Ele não era um real caído. Você é. E você vai ficar um homem, mulher, caídos, até que a redenção de Deus se complete em você. E então você será um homem ideal, como o seu Redentor foi e é. Um tipo de homem que, em alguma medida, todos nós vamos refletir quando completamente glorificados. Seremos absolutamente sem pecado. Um dia lá na glória, você vai me encontrar mais branco do que eu sou. Olha, o desgraçado daquele velhinho estava certo. Você será uma pessoa ideal, separada do pecado. Você será distinto das coisas horríveis que você é hoje. Lembra, o texto fala que Jesus Cristo era separado dos pecadores, santo, não mais tendo penalidade que pagar, sendo inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Você vai ser desse jeito. E eu não vejo a hora, porque eu sofro por causa da minha pecaminosidade. A Dinha disse que não quer morrer nem hoje, nem amanhã. Falou, depois até que vai. Ela falou para mim, depois daqui. Nós também. Nós também. A todos nós está destinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Mas para aqueles que são de Cristo Jesus e depois disso a redenção plena. O juízo é para aqueles que não tiveram suas penas pagas por Cristo Jesus. Os que tiveram suas penas pagas receberão uma vida infindável, uma comunhão com Deus imperdível, que comumente vocês chamam de vida eterna. Ele precisava ser, em essência, igual a todos os homens, mas não poderia ser fraco moralmente como os homens. Por isso que é chamado de separado dos pecadores, inculpável, santo. Eu vou pular um pouquinho aqui, vou para o número 2. Quanto tempo falta? Eu estou sem relógio. Obrigado. A necessidade da natureza divina. Achou aí? Olha lá. Se Jesus Cristo fosse somente homem, ele não poderia fazer o que veio fazer em nosso favor e em nosso lugar. Ele apenas teria obedecido e morrido, mas sem poder ganhar o que ganhou por nós. E além disso, ele permaneceria no estado de morte, porque não tinha poder para voltar a viver pelo seu próprio poder. Porque ele tinha que ter natureza divina? Qual é a necessidade? Primeira, o Redentor tinha de ser verdadeiro Deus para ser um poderoso Salvador. Olha na oração sacerdotal o que o próprio Jesus Cristo disse. Olha junto comigo lá. Assim,
Todo mundo aqui sabe ler. Vamos ler juntos, todo mundo? Vamos lá. Sobre toda a fim de que conceda vida eterna a todos os fiéis. Cristo, como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. O que é carne aqui? A humanidade. A raça humana. Aqui já não é mais natureza humana, simplesmente. E ele é poderoso extremamente por causa da sua divindade. Olha só, se fosse apenas homem, ele não poderia realizar tão grande salvação. Ele não teve simplesmente a capacidade de morrer e salvar um homem. Se ele fosse somente homem, ainda que santo, ainda que puro, no máximo ele podia salvar um homem. Eu levanto, eles levantam também. Salvar um homem. Vida por vida. Homem por homem. Mas Jesus Cristo foi poderoso para salvar muitos. Salvar todos aqueles que o Pai havia entregue a ele. Ele foi poderoso para salvar muita gente, e entre esses muitos estão vocês. Só porque ele é redentor humano divino. Se ele fosse só homem, seria vida por vida. Para salvar toda a carne. Ele tinha poder de salvar cada membro da raça humana. Porque ele possuía autoridade. Possuía em grego exousia sobre toda a carne. Embora ele tivesse usado esse seu poder para salvar aqueles que o Pai tinha entregue a ele. Você pode usar essa expressão, ou ler essa expressão várias vezes no capítulo 17 de João. Salvar aqueles que o Pai tinha entregue a eles. Se fosse apenas homem, seria um redentor michuruca, um redentor fraco, sem a onipotência que caracteriza o Redentor. Aliás, a sua simples humanidade não lhe daria condição de Redentor, porque alguém que é simplesmente homem não pode pagar o resgate e ainda sair vitorioso sobre a morte pelo seu próprio poder. Você sabe que ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Um redentor fraco, isto é, um redentor apenas humano, ainda que perfeito, não poderia fazer o que ele fez. Não poderia ser um poderoso salvador. Eu não sei se aqui nesta igreja presbiteriana vocês cantam um hino do Inário que diz assim: Redentor onipotente, é Jesus, meu Salvador. Vocês cantam esse hino? Não, deviam cantar. Porque o Redentor de alguns de vocês é um michuruca, é um fracote. E presta atenção que eu vou falar agora. Alguns de vocês aprenderam e continuam a crer nisso. Você precisa dar uma chance para Jesus. Ele bate à sua porta, ele fica lá batendo, tentando entrar, você não deixa. Não é assim nosso Redentor. É um Redentor onipotente. O hino continua dizendo assim: Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus, meu bom Senhor. Um abrigo sempre perto para o pobre pecador. Aí continua o hino. O nosso Redentor é poderoso. Ele não pede licença para salvar você. Ele vem e entra em você e gera você de novo. Põe vida em você enquanto você estava morto nos seus delitos e pecados, e ele levanta você. Ele sustenta você.
Esse é o Redentor da Escritura Sagrada, é o Redentor dos cristãos primitivos, de Paulo, de João, de André, de Pedro. É o Redentor que a Escritura apresenta. Tá? E um ponto B aqui, o Redentor tinha de ser também divino para apresentar um sacrifício de valor infinito. Está tratado. Ah, não, está ali. De valor infinito. João 17:2, que nós lemos, fala que ele tem poder para salvar toda a carne. Se ele fosse um redentor apenas humano, ainda que sem pecado, repito, ainda que pudesse redimir alguém, poderia tomar o lugar de apenas um homem. Seria vida por vida, como já lhes disse. Um homem, simplesmente homem, ainda que perfeito, pode substituir apenas um homem, nada mais. Ele teve que ser divino para poder apresentar um sacrifício de valor infinito. E o nome Jesus, quem sabe o que significa? Salvador de quem? Do seu povo. E o seu povo inclui todos nós, não somente judeus. Aliás, a grande maioria dos judeus foi tudo para cucuia. Somente alguns poucos dentre os judeus foram remidos, curiosamente. A grande maioria dos remidos até hoje é composto de gentios, e vocês são gentios. E Deus nos botou todos num pacote. Deus nos remiu a todos por causa do poderoso Salvador. Outro ponto. O Redentor tinha de ser também divino para que pudesse suportar a ira divina. Se você for para o inferno, e eu espero que você não vá, você é suficientemente poderoso para pagar a sua própria penalidade. Você vai aguentar pagar toda a penalidade de Deus por causa dos seus pecados. Você vai sofrer a ira divina que diz respeito somente às suas dívidas, às suas contas. Mas Jesus Cristo se tornou... Ele nos tornou credores de Deus. Não é verdade isso. Ele fez com que a conta de todos nós fosse paga. Ele suportou a ira divina de todos nós. Só porque esse Redentor perfeitamente humano era também perfeitamente divino. Se ele não fosse divino, ele não poderia suportar a ira de Deus. E ainda nós permaneceríamos em nossos pecados. Outra coisa para terminar. Se ele não fosse divino, ele teria permanecido na morte. Mas ele ressurgiu dentre os mortos. A Bíblia diz que o Espírito Santo fez isto, que Deus, o Pai, fez isto, mas diz que ele fez isso. Em João fala, como é que alguém se lembra de João 17, que fala, eu não, deixa eu achar aqui. João 17, talvez eu pregue sobre isso amanhã, mas eu não tenho certeza. Olha o que diz
a chamada oração sacerdotal. Eu lhes tenho transmitido, estou no verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste também a mim. Pai, a minha vontade é esta, que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Não é este verso. Pelo contrário, ninguém tira a minha vida. Onde é que está? Ninguém tira a vida de mim. Eu tenho poder para dar a vida e poder para reavê-la, isto é, tê-la de volta. E esse mandato eu recebi do meu Pai. Eu tenho poder de dar a minha vida e poder tê-la de volta. Aquele que tem a segunda autoconsciência na Trindade. Eu dou a minha vida e eu tenho poder para tomá-la de volta. Esse é o seu Redentor. E é nesse Salvador poderoso que eu queria que você cresce. Eu queria que você conhecesse um pouco mais, há muito mais coisas que dizer sobre Jesus Cristo. Eu falei umas 4 ou 5 páginas disso aqui, tem isso aqui tudo, mais 3, 4 livros que eu tenho sobre Jesus Cristo. Há muita coisa que saber dele, muita coisa. E eu desafio você, membro da Igreja Presbiteriana do Pacto. É isso mesmo, a aliança está errado. É a Igreja Presbiteriana do Pacto. Do concerto que Deus fez com vocês. Eu queria que vocês conhecessem quem o Redentor de vocês é. E vocês o proclamassem. Vocês jovens. Se vocês não souberem essas coisas, vocês não vão ter o que dizer aos amigos de vocês. Vocês vão saber dizer a eles quão grande ele é, quão poderoso ele é. Quer ver quão poderoso ele é? Você lembra de quem eu era? Lembro, pois eu não sou mais aquele. Conte aos outros o que Deus tem feito por você, mas atribua a glória de todas as coisas ao Redentor de vocês, ao Pai dele e ao Espírito que procede do Pai e do Filho. Seja Deus bendito agora e amanhã e para sempre. Amém.